Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos mais uma vez. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar continuidade ao Seminário Internacional Audiovisual em Conexões, que faz parte da programação da 19ª Cine BH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, e do 16º Brasil Cinemundi, Encontro Internacional de Coprodução, o evento de mercado do cinema brasileiro. Vamos dar início ao painel com o tema Film Commission, Potência Pública para o Audiovisual Brasileiro. Este painel apresenta o papel das Film Commissions como instrumentos estratégicos para fortalecer o audiovisual brasileiro, promover territórios como locações, atrair produções e gerar impacto econômico e cultural. Na impossibilidade de contar com a presença da Embratur e da Secretaria do Audiovisual, o painel vai enfocar a atuação da BH Film Commission, iniciativa que faz parte do BH nas Telas, Programa de Desenvolvimento do Audiovisual de Belo Horizonte, da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. A BH Film Commission é responsável por apoiar as produções audiovisuais no município, autorizando, regulando e atraindo novas filmagens para a capital. E traz a novidade do lançamento do catálogo de locações da Belo Horizonte Film Commission, uma plataforma digital que apresenta mais de 70 espaços previamente mapeados, evidenciando a diversidade de cenários que a capital mineira oferece ao audiovisual. Esta iniciativa reforça Belo Horizonte como um polo de referência para o setor, impulsionando a economia criativa e ampliando sua presença no cenário audiovisual nacional e internacional. Para apresentar este painel, gostaria de convidar aqui ao palco Tailane Cristina, gestora da BH Film Commission em Minas Gerais. Reforçamos que este debate conta com a tradução simultânea do português para o inglês, caso queiram. O rádio está disponível na entrada do teatro. Será gravado e disponibilizado no canal do YouTube da Universo Produção. Agradecemos nossos patrocinadores e parceiros que viabilizam esta edição. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Este projeto é realizado também com os recursos da Lei Municipal de Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Master Petrobras, patrocínio Caixa, Rede Mater Dei de Saúde, Itaú, Prefeitura de Belo Horizonte, Codenge, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE Cultural, Instituto Universo Cultural e Casa da Mostra, Idealização e Realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, do lado do povo brasileiro. A Mostra Cine BH e o Brasil Cinemundi acontecem até o dia 28 de setembro em 9 espaços da capital mineira, com uma programação intensa e gratuita que você pode consultar no site cinebh.com.br. Sigam nossas redes sociais, @Universo Produção, e usem as hashtags CineBH e Brasil Cinemundi. E fiquem por dentro de tudo o que acontece no evento internacional de cinema da capital mineira. Agradecemos a presença de todos e, antes de passar a palavra para a Tailane, gostaria de convidar a todos. Amanhã nossa programação começa às 10h30, contamos com a presença de vocês. Desejamos uma temporada audiovisual recheada de atrações. Cinema latino-americano é na Mostra Cine BH. Boa conversa para todos. Obrigada. Oi. Boa tarde. Ainda é boa tarde, né? Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer todo mundo que está aqui presente nessa tarde, para esse momento tão importante para a gente. Gostaria de, primeiro, iniciar com os agradecimentos e algumas justificativas. Primeiro, agradecer à Universo Produção e ao Instituto Universo Cultural, em nome da Raquel Alac, pela parceria, pelo espaço. Para a gente é muito importante ter um evento dessa magnitude em Belo Horizonte e que promove encontros com agentes internacionais e no nosso território, trazendo esses profissionais para conhecer esses espaços. Então, a gente agradece muito essa parceria e esse espaço.
Queria também agradecer à Prefeitura de Belo Horizonte, em nome, né, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a secretária Eliane Parreiras, a secretária adjunta Crica, também a Joana, diretora de fomento que está aqui, Carla Maia, nossa coordenadora do Cine Santa Teresa. E dizer que Eliane e Crica eram para estar aqui com a gente nessa mesa, mas elas tiveram aí uma pequena intercorrência agora de uma convocação pelo prefeito, mas a gente está torcendo para que elas consigam ainda chegar aqui durante esse painel. Bom, agradecer já de antemão também o pessoal da Quarteto, que foi responsável aí pela produção das fotos para esse catálogo e dos textos, agradecer em nome do Mário e toda a equipe. Mas não vamos passar o carro na frente dos bois, né? Que o catálogo é para o final. Eu acho que assim ter um espaço para falar da importância da Belo Horizonte Film Commission para a gente é extremamente relevante, visto que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo de 3 anos, né? Desde que a gente lançou a Film Commission em 2022. E a Film Commission ela tem se mostrado muito estratégica para a política de desenvolvimento do audiovisual do território de Belo Horizonte, por meio do BH nas telas, e acho que ter essa oportunidade de trazer alguns números é uma forma também da gente dar luz a esse trabalho que a gente faz diariamente ali na Secretaria Municipal e na Fundação Municipal de Cultura. E hoje a ideia é apresentar um pouquinho para vocês desse trabalho e também alguns cases de sucesso que a gente tem aí na nossa carteira para falar como é importante também para os produtores audiovisuais ter uma Film Commission na cidade. Então, vamos lá. Tentando trazer de forma muito breve, assim, muitos talvez aqui já até saibam, né? Mas a gente tem um contexto muito especial da produção audiovisual mineira, belo-horizontina, da região metropolitana. Aqui alguns filmes que mostram essa nossa relevância no quesito da produção cultural mesmo e artística, como o Marte 1, Temporada, Arábia, o Chef Jack, que veio ganhando prêmios e reconhecimento nos principais festivais do mundo. Então, isso traz a perspectiva que a nossa produção é uma produção relevante no cenário nacional e a gente precisa dar conta de comportar e de viabilizar que essas produções aconteçam da melhor forma possível no nosso território. Outro dado interessante é que no número de agentes cadastrados na Ancine, né, agentes econômicos regulares cadastrados na Ancine, Minas Gerais é um dos maiores polos e a gente mostra que do número de agentes cadastrados na Ancine, no estado de Minas Gerais, mais de 50% está localizado em Belo Horizonte. Então, a gente entende a importância de BH e da cidade no estado mesmo, um estado estratégico e importante economicamente, culturalmente, intelectualmente no Brasil. Então, isso é um outro dado que mostra a potência do nosso setor e da nossa produção diante do cenário nacional e internacional. Então, a gente consegue dar um passo importante no ano passado, onde o prefeito, na ocasião, Fuad Noman, assina o decreto 18.701, que é o decreto que institui o BH nas telas e também cria o comitê gestor, um comitê que tem como objetivo trazer os representantes da sociedade civil, das entidades representativas do setor para junto da política pública para a gente conseguir avançar em conjunto mesmo no que a gente precisa para impulsionar e continuar trazendo bons resultados para o audiovisual na nossa cidade. E aí, Eliane, hoje na mesa de abertura, ela já falou um pouquinho desses eixos do BH nas telas. Vou apenas repassar aqui novamente, sem entrar em tantos detalhes, mas hoje o programa ele é composto por 6 eixos estruturantes. O primeiro de análise e divulgação de dados, por meio do trabalho do Observatório do Audiovisual. Outro passo muito importante que a gente conseguiu dar em relação ao desenvolvimento do setor e das políticas públicas, né? Porque a gente está falando
de trazer esses dados internos para a população, para o setor, e a nossa ideia é avançar cada vez mais em pesquisas e, enfim, que esse observatório sirva de base para que a gente possa ter cada vez mais insumo para avançar com essa política. O setor de difusão, principalmente aí com o trabalho do Cine Santa Teresa, do Circuito Municipal de Cultura, a formação e capacitação, como a Eliane disse, né, a gente tem hoje o NPD, o Núcleo de Produção Digital, que faz parte da Escola Livre de Artes, uma escola referência em formação pública, gratuita, e de qualidade. A gente tem um corpo docente altamente qualificado e que está em todas as 9 regionais da cidade, executando as suas ações de formação. O fomento e investimento, principalmente com a criação de editais específicos do audiovisual, mas a gente também teve várias ações importantes, né, para o setor, como uma ação de co-investimento de arranjo regional em 2018-19, a própria LPG, a PNAB, que são essas leis que também nos ajudaram a impulsionar o fomento do setor na cidade. A atração e facilitação de filmagem, que é o que a gente vai falar aqui, né, dessa potência da Film Commission, e o eixo de memória e preservação, principalmente com o trabalho que a gente desenvolve no Museu de Imagem do Som e no Arquivo Público de Belo Horizonte. Quando a gente pensou, né, Gabriel Portela, que até então era o secretário adjunto de Cultura, ele traz essa perspectiva do programa do desenvolvimento do audiovisual, a gente entende que a Film Commission ela é a peça central de política pública de audiovisual articulada com projeto de cidade e de desenvolvimento de mercado. Então, a gente entende que a produção de Belo Horizonte e da região metropolitana de Belo Horizonte ela vem recolhendo todo esse reconhecimento e que a gente precisa dar conta de não só suportar o que a gente já tem, mas atrair mais produções, atrair mais investimento e impulsionar cada vez mais esse setor criativo do audiovisual de Belo Horizonte. Então, a gente entende que BH possui condições para alavancar a economia, atraindo investimentos, valorizando a produção independente, articulando e sensibilizando constantemente tanto o poder público como o próprio setor. Acho que esse espaço aqui é um pouco isso, né, Raquel? É um espaço de sensibilização constante para que a gente se aproprie cada vez mais da importância de uma Film Commission para o setor e para o desenvolvimento do setor audiovisual. E isso também é feito constantemente dentro das pastas da prefeitura, né? Então a gente tem um papel muito estratégico nessa articulação com todos os órgãos da prefeitura sobre a importância desse setor para a cidade e para o desenvolvimento dessa cidade, desenvolvimento sustentável, econômico, cultural. A melhoria dos nossos ambientes de negócio, porque a gente precisa ter condição também, né, de ter condições de trazer as nossas produções, levar essas produções para fora e fechar bons negócios. Então, acho que também é o nosso papel tentar apoiar e incentivar iniciativas como o Brasil Cinemundi, que traz essa importante articulação dos produtores com agentes, com eventos internacionais. Então, para a gente, isso faz parte também desse eixo estratégico. E a formação, que é essencial para que a gente também tenha qualidade técnica para dar conta de todo esse desenvolvimento. Então, aqui alguns números sobre hoje, como os números da Film Commission hoje, como a gente está, que mostra como a Film Commission de Belo Horizonte, mesmo sendo muito recente, ela tem se mostrado muito eficiente e muito parceira mesmo do setor audiovisual e tentando cada vez mais, com um pouco que a gente tem, impulsionar mais filmagens, e os números mostram que isso está sendo possível, e a gente fica muito feliz. Então, hoje a gente trabalha com, né, quando a gente cria a Film Commission, institui um decreto e a gente delibera ali prazos, a gente consegue trabalhar de forma ágil, desburocratizada, para
permitir que essas produções aconteçam. Hoje, a nossa média para emitir uma autorização de filmagem é de 4 dias, uma média super rápida, se a gente for pensar todo o trâmite que envolve filmar numa cidade, né, o impacto que isso causa no trânsito, enfim, toda a logística das pastas para poder também viabilizar. O número também que eu acho que é muito expressivo são as diárias autorizadas no período de 22 até setembro agora de 2025, né? Então, a gente está falando aí de 3 anos, mais ou menos, e foram mais de 1.000 diárias autorizadas pela Film Commission. Aqui um pouco da evolução dessas diárias, né, de 2022, quando a gente lança a Film Commission para 2025 até setembro. Então, a gente tem tido uma crescente de diárias autorizadas, que para a gente mostra mesmo essa relevância. São 677 autorizações emitidas de 2022 até agora, 2025. Essas produções simbolizam mais de 12.500 postos de trabalho. Então, a gente fala também de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, e esses números mostram que essas produções elas geram essa quantidade expressiva de postos de trabalho na cidade. Aqui também um pouco da demanda por essa autorização. Só um minutinho, vou dar um golinho de água. Então, a gente vê que existe essa crescente também, né, desde o nosso lançamento, que mostra esse sucesso dessa implementação. As pessoas estão filmando mais, as pessoas estão utilizando mais da Film Commission, e isso é extremamente importante para a gente. Então, a gente começou ali emitindo 142 autorizações em 22, e agora, até setembro, já são 191 e várias filmagens chegando todo dia. Então, isso mostra bem a eficiência. O crescimento das autorizações nesse período de 21 a 24 é de quase 100%. Então, esse número também mostra como a implementação da Film Commission, ela impulsiona também essa filmagem mais regulada no território, o que é muito bom para o setor. A gente fala, né, que o setor aqui em Belo Horizonte sempre teve dificuldade de filmar, filmava muito sem essa autorização, com aquele receio de uma filmagem ser enfim, impedida ali. A gente sabe todo o recurso, toda a preocupação mesmo de um produtor em não ter aquilo ali viabilizado de forma que garanta que aquilo vai acontecer e não vai ter nenhum impacto. Aqui os tipos de filmagem que a gente mais recebe, né, uma predominância de ficção, comerciais, documentários. Esse número é só para mostrar mesmo a demanda que a gente recebe, muita produção de ficção e documentário. Dizer que, além de tudo, a Film Commission também aplica descontos de até 100% para filmar nos espaços, nos equipamentos públicos que têm incidência de pagamento de preço público. Então, isso também é uma vantagem, porque a gente consegue garantir que produções independentes consigam filmar em espaços que enfim, às vezes tem um valor ali de diária mais alto do que pode caber nessa produção, e a gente está aí apoiando também, trazendo essa possibilidade desses descontos. E dizer que nesse período de fevereiro de 2022 até agora, setembro de 25, são mais de 86 milhões investidos diretamente em Belo Horizonte. Então, a gente está falando de um setor que realmente investe na cidade e que traz todo esse retorno econômico, além, né, da geração de todo emprego e renda e da promoção da cidade para o mundo. E aí, agora, trazer um estudo de caso, e vou ter a ousadia de chamar ao palco aqui a produtora dessa produção, a diretora de produção dessa produção, porque esse caso ele foi muito especial para a gente, teve uma repercussão muito positiva. No ano passado, a gente atendeu as filmagens de Vicentina Pede Desculpa, uma produção dirigida por Gabriel Martins, da produtora Filmes de Plástico. E aí eles iniciaram as filmagens aqui em setembro do ano passado, exatamente um ano atrás, contando com o apoio da Film Commission, e foi uma filmagem onde a gente mobilizou toda a prefeitura, e eu acho que a repercussão foi muito positiva, não só aqui internamente, mas fora também, né?
muitos eventos que eu fui depois disso, as pessoas falam, caramba, tá, e como vocês fizeram para viabilizar uma filmagem dessa, super complexa. Então, eu acho que é interessante trazer esse case de sucesso. E aí eu queria convidar aqui a aluna que fez a direção de produção. Alguns dados dessa produção, só para a gente contextualizar, antes dela explicar como foi esse processo. Foram 20 diárias autorizadas e apoiadas pela Film Commission, 12 pastas da prefeitura mobilizada para que tudo ocorresse da melhor forma. E essa filmagem, somente essa filmagem desse longa, gerou mais de 750 postos de trabalho. Então, isso aqui são as pastas mobilizadas, mas vou deixar você contar um pouquinho do seu relato aí, de como é ter uma Film Commission sendo produtora na cidade, e aí a gente volta. Olá, tudo bem? Então, foi meio de supetão, né? Assim, me chamar aqui, eu não preparei nada, mas acho que a gente pode, já que vai analisar, a gente pode ir comentando, né, ao longo da apresentação. Mas eu ia falar que eu acho que a Film Commission, quando ela chega, assim, né, eu acho que tem essa coisa da desburocratização de alguns processos, assim. Tem uma coisa que a gente passa em todos os filmes, que acho que são as autorizações mais ordinárias, tipo as autorizações que meio que todo filme precisa, ou quase todo filme precisa, em que realmente existe uma coisa que, com a chegada da Film Commission, isso se tornou muito mais rápido, muito mais prático, muito mais ágil, tipo, fechar rua. Então, assim, BH Trans, antes era uma coisa de faz contato com a BH Trans, faz não sei o quê, tem um boleto, tem que pagar o boleto, tem que... Agora, essas coisas mais ordinárias, realmente, assim, é muito ágil, né? Assim, economiza muito tempo nosso na correria de produção, assim, tipo um e-mail, enfim, chega lá e já está tudo muito automatizado, né? Assim, o que facilita muito a nossa vida mesmo. Parece uma besteira, mas assim, é um trabalhão quando não tinha, né? Assim, e agora é super ok. E acho que assim, tem alguns exemplos dessas coisas mais ordinárias, mas existem exemplos também de quando a gente pega um desafio de produção em que isso não é ordinário e que não tem um precedente para você partir de uma coisa, né? Então, assim, acho que antigamente era, nesse caso, por exemplo, desse filme, né? Já aconteceu em outros também, esse talvez seja o maior. É uma coisa que você fala, vou jogar um ônibus do viaduto de verdade. Aí tem uma hora que você fala assim, eu não sei nem por onde começar, né? Assim, o que eu tenho que fazer? Assim, para quem que eu tenho que pedir autorização? Que autorização que é essa, né? Assim, óbvio que eu sei que eu tenho que conversar com um monte de gente, não só institucionalmente, assim, mas também a segurança, a forma que a gente vai fazer o efeito, não sei o que, é uma coisa que realmente é muito grande. E aí é muito bom ter alguém, institucionalmente, lutando para que a coisa aconteça, porque é isso, né? Uma coisa é eu falar com a BH Trans, que está acostumada com isso. Todo dia tem autorização lá. Outra coisa é eu descobrir que eu tenho que falar com a Secretaria de Obras, que nunca, ninguém do cinema chegou lá, que eles não sabem nem que se filma em Belo Horizonte, e que eles vão falar assim, ai, gata, sem tempo, sabe? Assim, tipo, não me interessa absolutamente em nada nesse seu problema. E aí a Film Commission é muito importante, eu acho, principal, assim, né, no cotidiano, mas nessas coisas extraordinárias também, que a gente tem que começar um contato que é de uma coisa grande com órgãos que a priori não têm interesse nenhum mesmo, assim, sabe? E que quando você vai cavar isso sozinha é muito difícil. E aí quando você chega com uma voz oficial é muito mais... E aí, trazendo um pouco desse exemplo, né, foi um super desafio, porque, de fato, foi exatamente isso. A gente tem uma cena em que a gente precisa jogar um ônibus do viaduto. E aí a gente fica, ok, então vamos entender como que a gente vai operacionalizar isso, né? E, a partir do momento que a gente começa a articular para fazer com que essa filmagem seja possível na cidade e entendendo a importância disso, porque a partir do momento que também você consegue autorizar esse tipo de demanda, você entende que essa Film Commission está realmente funcionando e que a gente consegue dar conta dessas grandes produções e desses grandes desafios que surgem. E essa foi uma filmagem que a gente
fez uma operação gigante, assim, quase como um grande evento mesmo, né? Então a gente tem grandes eventos na cidade, por exemplo, a Virada Cultural, onde a gente envolve toda uma prefeitura, todas as pastas, envolve o COP. E essa filmagem ela foi algo nesse tamanho. Então a gente chegou com a demanda, um trabalho também que eu acho que é muito importante, porque hoje a gente chega e a gente tem essa recepção de todas as pastas envolvidas, né? Órgão de trânsito, fundação de parques, todos muito parceiros nesse processo. Então, a gente chega com a demanda e todo mundo tem esse desejo mesmo de fazer Belo Horizonte ser esse polo audiovisual que consegue absorver essas grandes produções. Então, a gente começou com esse processo em algumas reuniões, né, principalmente entendendo a dinâmica do trânsito, porque a gente saberia que a gente estaria falando ali de um fechamento que afetaria muito, impactaria muito o funcionamento da cidade naquele período. E aí a gente vai encontrando os desafios, né? Olha, tudo bem, pode acontecer, mas para acontecer a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. E aí a gente, enquanto esse órgão, essa entidade dentro do poder público que faz essa ponte mesmo entre a produção, entendendo a demanda da produção e o poder público. E aí foi muito desafiador. Inclusive, ano passado, estava aqui nessa abertura também, né, do Cine BH, com essa filmagem para acontecer, e ver acontecendo e dando certo, e em breve ver esse filme, que é um filme da Filmes de Plástico, com patrocínio da Netflix, ver isso nas telas vai nos dar muito orgulho. Assim. Não sei se quer falar alguma coisa. Não, acho que só para contextualizar, não sei se todo mundo aqui sabe, mas a gente fala da operação de trânsito porque a gente jogou o ônibus do viaduto Castelo Branco, que é na Andradas, num lugar de muito fluxo, e para esse trânsito estar fechado, a gente precisou fechar embaixo do viaduto, na mão e na contramão, em cima do viaduto, e aí isso um trajeto longo, né? Assim, um intervalo longo, não era só ali um quarteirão, que às vezes é o que acontece, era um trajeto bem longo. E todos esses desvios e coisas foram grandes nesse sentido, assim, né? Porque a gente está filmando ali, mas na verdade esse fechamento ele é enorme e em vias muito importantes da cidade. Então, só quando fala que a gente começou pelo trânsito, que era uma operação, era tipo assim, realmente uma coisa que ia mobilizar a BH Trans fica louca quando a gente chega. É isso. Obrigada. Eu convidei Gabito para estar aqui com a gente. Ele falou: olha, a Luna vai falar porque ela é diretora de produção, ela que esteve aí com vocês nesse grande desafio. Então, agradecer também por ter vindo aqui dar esse relato e dizer que a gente está sempre à disposição também para ajudar vocês aí a realizar essas produções. Tá massa. Valeu. Bom, e aí, para continuar aqui e também encaminhar, né, para o momento especial que a gente tem hoje, que é um grande passo que a gente também dá nessa construção e avanço dessa política, que é o lançamento digital do catálogo de locações da Film Commission. Bom, esse é um desejo que a gente tinha antigo de atualizar esse catálogo, de trazer novas locações e de principalmente trazer as informações mais pertinentes para a filmagem, né? A gente entende que tanto para o produtor local como para o produtor de fora, ter essas informações é primordial para que ele defina se ele quer realmente estar ali naquele território filmando, se aquilo ali faz sentido para a produção dele. Então, desde o lançamento da Film Commission, a gente já tinha esse desejo, e aí agora a gente está conseguindo concretizar mais esse passo importante. Como eu disse, essa construção foi muito especial, construída junto com o pessoal da Quarteto Filmes, aqui representada, né? Mário, Tamira, Pedro, Sara. E hoje... Eu falei, ai, desculpa. Samuel, desculpa, Samuel. E
E hoje é muito especial para a gente estar aqui podendo trazer mais esse passo estratégico mesmo, mostrando a relevância mesmo desse trabalho para a produção audiovisual e para a colaboração com o setor audiovisual da cidade. Então, o que é esse catálogo? É uma plataforma digital, né, gratuita, presente no nosso site. Eu já vou pedir o Diego para abrir, mas ainda não, Diego, vou só terminar aqui. Pensado para facilitar o planejamento das produções audiovisuais na capital mineira. Com uma interface intuitiva, o catálogo apresenta mais de 70 locações previamente mapeadas, abrangendo toda a diversidade de cenário que BH pode oferecer. Claro que, quando a gente fala 70 locações, a gente está falando ainda de um número muito pequeno, perto de tudo que a gente tem. Mas a gente já fica feliz de poder conseguir dar esse start e iniciar essa publicação com essas mais de 70 locações, pensando também que a gente está caminhando para cada vez mais ampliar essas possibilidades. Cada local conta com uma galeria de foto atualizada, uma descrição detalhada, informação sobre horários de funcionamento e eventuais taxas de filmagem. A diversidade da locação permite atender a diferentes demandas de linguagem e estilo, sendo uma ferramenta útil tanto para grandes produções quanto para projetos independentes. Então, como funciona? A gente acessa o catálogo, usa as opções de filtragem para encontrar o lugar de interesse, insere, né, ou seleciona os dados, a gente pode buscar por regional, tipo de locação, já vamos mostrar para vocês. Clica na foto, no nome da locação escolhida, para poder estar entendendo melhor, e aí explora essas informações, esses espaços. Vou pedir para agora abrir para a gente aí no site. É bem intuitivo. Esse é o site da Film Commission, a gente tem ali, né, o catálogo de locações. Então, a gente clica no catálogo de locações. Essa é a nova interface que a gente construiu também junto à assessoria de tecnologia de informação da Secretaria Municipal de Cultura, então também um agradecimento à ASTIM. E aqui, ali, do lado esquerdo, a gente tem a busca. Sobe um pouquinho, Diego, para a gente. Onde a gente pode filtrar também, tanto por categoria, como para o regional, e isso facilita muito também para que a gente encontre essas locações mais de acordo com o que a gente está precisando nessa produção. E aí, por exemplo, abre a Avenida Afonso Pena aí para a gente, que já está logo aí, para a gente mostrar esse exemplo. Então, a gente tem ali algumas fotos dessas possíveis locações. Se quiser clicar em uma para a gente ver, acho que se você clica, elas aumentam. Isso. Onde a gente consegue, né, ter essas possibilidades de locações, e isso é muito interessante para o produtor que está procurando essa locação específica para as filmagens. Ótimo. E, além das fotos que a gente também tem uma breve descrição desse local. A ideia também é valorizar os nossos espaços, né, e o nosso patrimônio material a partir dessa relevância mesmo, da possibilidade de cenário que Belo Horizonte pode nos oferecer. Então, a gente tem ali a localização, a regional que ela encontra, o valor para filmar no local. E é isso. Assim. E aí, lógico, aí embaixo a gente já tem também o Quero Filmar em Belo Horizonte, na verdade, ali em cima. Se você se interessou, é só entrar e poder fazer essa solicitação para que sua filmagem ocorra tramitada, autorizada pela Film Commission. Pode voltar para a autorização, Diego, obrigada. Aqui os nossos contatos, esse QR Code leva vocês ao catálogo, então convidei todo mundo, também deixamos alguns folhetos aqui com esse QR Code, o contato, né, de rede social, e-mail, site da Film Commission, e, enfim, para finalizar, eu gostaria só de ler uma coisinha assim bem rápida para vocês, de tudo que eu já falei aqui, mas tentando sintetizar. Film Commission, potência para o audiovisual brasileiro.
A consolidação do audiovisual como setor estratégico para o desenvolvimento econômico, social e cultural tem impulsionado nas últimas décadas a adoção de instrumentos institucionais capazes de articular políticas públicas de fomento e atração de produções. Nesse contexto, as Film Commissions configuram-se como estruturas de caráter público ou gestão compartilhada, voltadas a facilitar o processo de filmagem, promover o território como locação, atrair investimentos e ampliar a inserção internacional das produções. Sua atuação, já consolidada em diversos países, revela-se particularmente relevante no cenário brasileiro contemporâneo, em que se buscam mecanismos de integração entre a cultura, turismo e o desenvolvimento regional e nacional. As Filmes Commission são peças-chave para o fortalecimento do setor audiovisual em escala global. Criadas para facilitar e atrair produções cinematográficas, televisivas, publicitárias e de conteúdo digital, essas estruturas funcionam como um elo entre os produtores, o poder público e a iniciativa privada. Mais do que intermediar licenças e autorização, uma Film Commission bem estruturada transforma a atividade audiovisual em vetor de desenvolvimento econômico, geração de empregos, dinamização cultural e promoção turística. No Brasil, esse papel ganha contornos ainda mais relevantes diante do potencial criativo e da diversidade de cenários do país. Ao simplificar processos burocráticos, articular secretarias municipais, estaduais e oferecer infraestrutura de apoio, as Filmes Commission tornam-se ferramentas estratégicas de política pública capazes de posicionar cidades e regiões no mapa internacional das produções. Cada filmagem traz consigo uma cadeia produtiva ampla, contratação de equipes, hospedagem, alimentação, transporte, serviços técnicos e, sobretudo, a projeção da imagem da cidade para o mundo. Do ponto de vista municipal, a Film Commission, no caso a Belo Horizonte Film Commission, podem desempenhar funções estratégicas ao reduzir entraves, dinamizar economias locais e valorizar a singularidade de cada território. Essa instância promove não apenas a circulação das produções, mas também a criação de rede de serviços que envolvem mão de obra especializada, infraestrutura, transporte, hospedagem e fornecedores locais. BH Film Commission, a experiência de Belo Horizonte ilustra uma forma concreta do potencial das Film Commissions como motores estratégicos. A criação da Belo Horizonte Film Commission, em 2022, consolidou um marco decisivo para o setor em Minas Gerais. Desde sua implementação, a cidade passou a contar com um canal direto entre os produtores e o poder público, garantindo agilidade na liberação das filmagens e na coordenação entre as diferentes secretarias municipais. Esse arranjo não apenas desburocratizou os processos, mas também qualificou a relação entre a atividade audiovisual, o planejamento urbano, fortalecendo as políticas de fomento ao setor. Os resultados são expressivos. Após a criação da Film Commission de Belo Horizonte, BH experimentou um crescimento exponencial no número de produções audiovisual. Longas, séries, campanhas publicitárias e produções independentes passaram a escolher a capital mineira como cenário, movimentando a economia criativa e ampliando a visibilidade da cidade. Esse aumento de filmagem reflete a confiança do mercado e demonstra como a estruturação da BH Film Commission é um investimento com retorno social, econômico e simbólico. Entre as ações de maior impacto está o catálogo de locações, um mapeamento detalhado de espaços e paisagens aptos a receber produções. Esse instrumento facilita o trabalho de produtores, fortalece a imagem da cidade como território criativo e atua como vitrine internacional, promovendo não apenas o audiovisual, mas o turismo e a economia local. Cada locação divulgada representa uma oportunidade de circulação de recursos, equipes, serviços ativos, comércio aquecido e muito mais, a requalificação e a preservação do espaço urbano. Para além dos impactos econômicos diretos, frequentemente quantificados em termos de geração de empregos, circulação de renda e fortalecimento da cadeia produtiva, a Film Commission também desempenha um papel simbólico e cultural. Ao valorizarem a realização das obras em determinados territórios, contribuem para a construção de imaginários coletivos, ampliam a visibilidade de identidades regionais e reforçam a dimensão do audiovisual como dispositivo do soft power cultural.
O crescimento da BH Film Commission demonstra que o audiovisual é mais que entretenimento. É um setor capaz de articular cultura, economia e inovação. Ao atrair produções nacionais e internacionais, Belo Horizonte fortalece sua identidade criativa, gera empregos qualificados e insere-se em uma rede global de circulação de imagens e ideias. Assim, ao entregar políticas de cultura, turismo e desenvolvimento, as Filmes Commissions podem ser compreendidas como potências públicas para o audiovisual brasileiro. Mais do que estruturas de apoio técnico, constituem plataformas estratégicas de articulação institucional capazes de projetar o país internacionalmente, ao mesmo tempo em que fomenta as dinâmicas da produção e consumo local. A experiência de Belo Horizonte prova que investir em Film Commission e na política de desenvolvimento do audiovisual é investir em desenvolvimento sustentável. Trata-se de um motor de transformação urbana, social e econômica, que projeta a cultura brasileira para todo mundo e consolida o audiovisual como uma política de futuro. Obrigada. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se a gente tem um espacinho para uma pergunta, Raquel, eu não sei como está isso. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação, alguma fala. Boa noite, Matheus Boixá falando por aqui. Minha pergunta, o que eu gostaria de fazer é se a Film Commission, ela, nessa proporção de muitos empregos e por aí vai, dentre outras proporções envolvendo recursos de filmes, envolvendo para Netflix e por aí vai, queria saber se eles proporcionam também, por exemplo, divulgação de propagandas, divulgação de outros métodos no audiovisual, envolvendo merchandising, envolvendo propagandas, envolvendo divulgação para eventos fotográficos, onde grandes filmmakers podem realizar suas participações. A Film Commission também tem essa capacidade? Bom, deixa eu ver se eu vou saber responder a pergunta, né? Eu acho que isso é muito específico de cada produção, de cada caso. No caso da Film Commission diretamente, o que a gente oferece é, além do catálogo de locações, um catálogo de profissionais e serviços, onde a gente convida todos os profissionais a se inscreverem. A gente é frequentemente procurado por produtores de fora de Belo Horizonte, de fora de Minas Gerais, que interessam em trazer suas produções para cá e que nos perguntam sobre, né, esse mercado, e a gente sempre disponibiliza esse catálogo que a gente tem. Então, a minha resposta, eu acho que vai mais nesse sentido, assim, né, enquanto Film Commission, de que existe esse espaço também para promover esses profissionais aqui de Belo Horizonte a partir desse catálogo que é, com certeza, sempre procurado por outras produtoras, não só daqui, como a maior parte de fora também. Isso, tudo. Aí lá onde está o catálogo de locações, você tem esse catálogo de profissionais de serviço, você entra lá e se inscreve. Sim. Gente, então eu acho que é isso, né? Gostaria de... Você faz esse encerramento ou eu posso? Ai, olha que coisa boa. Antes de finalizar, a gente estava encerrando esse momento. A gente conta agora aqui com a presença da secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, e da secretária adjunta de Cultura, Cristina Schirmer. Vou convidar a Eliane aqui para poder falar um pouquinho desse processo com vocês.
Boa noite, todo mundo. Queria pedir desculpas, né? Mas pelo menos chegamos para o encerramento. A gente estava com uma reunião que o prefeito convocou, então era uma reunião grande, então a gente pede desculpas, né? De só conseguir chegar agora. Mas na verdade eu só queria comentar assim da felicidade que é para a gente poder estar avançando passo a passo com a Belo Horizonte Film Commission e com o programa BH nas Telas, né? A política do audiovisual e esse ecossistema e todo esse processo ele é muito caro à Prefeitura de Belo Horizonte. Esse é um processo que vem já de longo tempo, é muito importante, imagino que Thay já tenha falado, mas reconhecer o trabalho do ex-secretário adjunto, Gabriel Portela, que foi fundamental para começar a estruturar esse programa BH nas Telas, de colocar a necessidade, né, de um plano, de um programa setorial dentro da Secretaria e da Fundação Municipal de Cultura, porque a gente tem muita consciência que o universo do audiovisual ele exige uma política pública estruturada e preparada, né, focada com todas as suas especificidades e seus desdobramentos. E, ao longo dessa trajetória, desde o começo desse desenho, a gente vê um processo se consolidar, essa consolidação ela é perceptível, né, não só nos números que, não sei se você chegou a apresentar, mas, né, nos números que apresentam um crescimento impressionante, assim, que também demonstra uma vitalidade de setor em Belo Horizonte, que a gente fica muito feliz. Também uma capacidade maior de trazer produções e de prospectar produções de outros lugares para poder estar em Belo Horizonte, uma capacidade de diálogo que é muito importante, que a Belo Horizonte Film Commission também lidera, com um brilhante trabalho que a Thay faz, incansável, de abrir esse diálogo, de garantir. E aí a gente segue por mais esse passo agora com esse lançamento, feito com uma parceria muito importante, né, por meio do Mário Felipe. Eu queria agradecer todo mundo, porque a gente entendeu que precisava que fosse feito com esse olhar, um olhar que não só tivesse o domínio técnico, né, do que é importante do ponto de vista da produção para esse mapeamento, mas que também tivesse um conhecimento profundo de Belo Horizonte, que esse calendário, ele também, que esse programa, né, que esse projeto também tivesse um olhar afetivo. Ele não é só um levantamento técnico, ele tem esse olhar de quem conhece a cidade, de quem sabe do potencial. E a nossa intenção é essa, cada vez mais facilitar o trabalho, facilitar e criar um ambiente adequado para as produções audiovisuais. Também algo muito importante para o processo de sensibilização de toda a estrutura da administração pública, porque cada passo que a gente dá, a gente depende de uma infinidade de outros setores, de outras equipes, de outros órgãos, e a gente tem a felicidade de dizer que, apesar de muito recente, a Belo Horizonte Film Commission já conseguiu fazer esse trabalho de sensibilização com os outros setores. A gente tem engajamento profundo e a gente entende que esse catálogo ele só vem colaborar ainda mais para que a gente possa ter mais agilidade, mais oferta de informação, mais transparência e mais atividade, mais geração de atividades econômicas, criativas na cidade de BH. Então, agradecer muito todo mundo que está aqui, né, assim, mais esse passo e convidar mesmo todo mundo para estar junto do programa BH nas Telas, do Comitê Gestor, da Belo Horizonte Film Commission, para essa construção que ela é coletiva, porque ela só é possível se for coletiva. E eu acho que não tem nada mais coletivo que o audiovisual, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês, né? Peço desculpas de só ter chegado no fim. Parabéns, Thay, parabéns, quarteto. Obrigada mesmo, viu? Eliane, agradecer também a você, né? Porque a gente só consegue construir esses
esses avanços, quando a gente tem uma gestora sensível à causa do audiovisual, à importância do setor, e você é uma grande parceira. Então, agradecer profundamente e agradecer também Naira e João, que trabalham comigo na Film Commission, estão aqui e também estão ali comigo no dia a dia, nessa luta. Obrigada. E aí, para encerrar, gente, convido vocês a gente ir para o coffee break ali no lounge do Cinemundi. E muito obrigada. Acessem o catálogo e estamos sempre juntos. Quem? Divulguem. Desculpa, viu?